Fala, estudante, e aí, tudo beleza? Edwards Miranda aqui, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode resolver. Muita gente fala pra gente assim: "Beleza, eu entendi que vocês falam muito pra gente resolver exercícios para estudar tanto de matemática quanto de pra... Mas existe um problema, porque eu entendo a matéria. Eu consigo compreender o que o professor fala, eu consigo compreender toda a teoria por trás daquilo, mas quando eu chego para aplicar, eu não consigo resolver um exercício. E aí eu fico travado. Se você tem esse problema, eu já peço para você, já clica no botãozinho do like aí e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Porque nesse vídeo eu vou te dar 4 passos que você precisa seguir que vai fazer você resolver qualquer exercício de física. Sério, são passos bem simples que pode de fato mudar a forma como você resolve as questões de física. Beleza? Então vamos lá. O primeiro passo mais importante que você precisa fazer na hora de resolver uma questão está relacionado à sua leitura e compreensão. Ah, óbvio que eu preciso ler. Sério, muita gente, quando lê um problema, ela não consegue explicar o que o problema está dizendo para ela. Então, quando você lê uma situação, num primeiro momento, tenta abstrair um pouco, tira de lado os números, a conta que você tem que resolver, o dado, o valor que você tem que entregar para o exercício. Não, só pensa em o que o exercício está falando que está acontecendo aqui para mim. Ah, por exemplo, a gente vai aplicar todos esses métodos, todos esses passos diretamente no exercício junto comigo. Mas, por exemplo, eu li aqui o que o exercício está falando, e aí? O que está acontecendo? Ah, vai acontecer um tiro que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Você precisa saber explicar isso. Porque se você não sabe explicar, você não entendeu o que o exercício pede. Você não entendeu o que o exercício está acontecendo. Então, muito menos você vai conseguir resolver esse exercício. Então, primeira coisa, entenda o que ele está dizendo. Se possível, vá grifando as informações importantes que você vai precisar. Todo número, todo dado, vai grifando, porque isso vai facilitar na volta depois, na hora que você estiver executando o exercício. Então, na hora de você ler e compreender, é importante também que você já consiga ter uma ideia do que se trata, qual tipo de assunto que trata esse exercício. Quando você vê lá um exercício que ele fala sobre um choque, por exemplo, aí você pensa, eu entendi, duas bolinhas estão se chocando. Cara, eu acho que isso aí está tratando de colisões. É importante que você entenda isso. E se necessário, você pode desenhar. Mas aí a gente vai para o nosso segundo passo, que é o planejamento. Cara, em toda leitura, toda compreensão, você precisa entender o escopo do problema. Mas aí na hora de planejar, você já entendeu qual que é o assunto. Se possível, desenhe a situação. Os desenhos ficam muito mais fáceis. Você consegue, é disso que está se tratando. Então você faz um desenho ali e aí começa a planejar o que o assunto está dizendo, o que o assunto está pedindo. Aí você começa a pensar assim, bom, quais são as fórmulas que eu conheço desse exercício aqui, desse tipo de assunto? Digamos que, como eu falei ali para vocês, sobre quantidade de movimento. Quais são as fórmulas que eu conheço de quantidade de movimento? Eu lembro de impulso, é a variação da quantidade de movimento. Eu lembro também que impulso é a variação é a força vezes a variação do tempo. Tá. É importante que você lembre isso e, se possível, coloque no papel. Professor, mas isso demora. Você vai fazer muito disso no começo e no seu estudo. Na hora da prova, na hora do seu vestibular, você vai já saber isso muito bem. Você já vai estar com esses passos internalizados, como a maior parte dos professores já fazem. São assim, é dessa forma. E aí, beleza. Você vai tentar lembrar também questões parecidas. Bom, eu já entendi a situação, é uma situação de quantidade de movimento, tá? Eu sei todas essas fórmulas. Quais são as formas, quais são os tipos de exercícios que eu já vi sobre quantidade de movimento? Como é que eles resolviam? Bom, eles sempre faziam que a quantidade de movimento inicial era igual à quantidade de movimento final. Então você começa a memorizar isso. Por quê? Isso aí você já está planejando como você vai executar o seu exercício. E aí você passa para o seu terceiro passo, que é a execução. Muito cuidado na execução, porque é muito comum a gente já ir muito afoito na hora de fazer os exercícios e não, por exemplo, mudar as unidades de medida. Ou de repente, a gente sai fazendo simplesmente sem um planejamento prévio e de repente a gente acha um resultado que na verdade não era o que o exercício estava pedindo. Às vezes a gente faz uma conta gigantesca e acha, por exemplo, uma aceleração. Só que ela nem precisaria ser feita. De repente, você poderia ter feito um passo menor e ido direto no que o exercício pede para você. Então, durante a execução,
toma bastante cuidado com as unidades de medida. Se é a unidade de medida que está no gabarito lá, sabe, nas alternativas, faz sentido com o que você está encontrando. Beleza? Essa vai ser a execução. Se você está fazendo a simplificação correta, se você não está precisando fazer muita conta, cara, sempre opte em simplificar contas. Vai ser mais fácil para você. Beleza? Eu vou mostrar isso também no nosso passo a passo aqui. E por último, o nosso quarto passo é a revisão. Cara, a revisão é muito importante. Sabe por quê? É muito comum, principalmente exercícios que tem muitas informações, você chegar no resultado e você olhar nas alternativas e esse resultado não fazer sentido com o que está lá. É muito comum também você encontrar um resultado que não faz nenhum sentido. E aí você pensa, por exemplo, assim, digamos que você tinha que achar o raio da Terra e você achou 1 quilômetro. Isso não parece errado? Esse resultado não parece estranho para você? É para isso que serve a revisão. Na revisão, principalmente enquanto você está estudando, ela serve para você verificar os passos anteriores para ver se você não errou uma conta, para ver se você, de repente, achou a resposta certa, só que você tem que transformar a unidade. Quantas vezes você já não viu algum tipo de exercício que você achava uma resposta, mas você chegava nas alternativas, estava tudo em notação científica. Em vez de você apagar tudo, veja se aquela resposta que você achou é possível ser transformada em notação científica. Com esses 4 passos, eu garanto a você que você consegue resolver qualquer exercício de física, independente da dificuldade dele. E para provar isso, eu vou fazer com vocês agora um exercício que foi considerado o exercício mais difícil da prova do ano passado do Enem. E eu vou colocar aqui para vocês na minha tela esse exercício aqui. Deixa eu colocar aqui uma caneta. Beleza, vamos ler o exercício aqui. Ó. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. Ele já deu o desenho. No jogo, 2 competidores controlam os canhões A e B. O A e o B. Disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribui valores estimados para o módulo da velocidade inicial do disparo. Olha só, ele está apontando que a nossa velocidade inicial é essa daqui, ó. Importante. E para o ângulo de disparo, olha só onde está colocado o ângulo. Isso também é importante para a gente. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, com um ângulo de 53 graus, passou tangenciando o ponto P. Passou tangenciando aqui, ó. Legal. No jogo, G, o módulo de G, é igual à gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Considere seno de 53, olha só, 53 era aqui. Seno de 53 é 0,8, cosseno de 53 é 0,6 e desprezível a ação de forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas, olha a distância aqui, e mantendo o último ângulo de disparo foi esse daqui, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V que permitiria o disparo efetuado pelo canhão B atingir A. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a compreensão do texto. O que está acontecendo em toda essa situação? Bom, você vai pegar aqui, deixa eu pegar uma caneta vermelha, você vai pegar aqui, o seu canhão ele vai disparar com esse mesmo ângulo, o tiro vai sair daqui, vai tangenciar esse ponto P e vai acertar. Claro que vai ficar uma parábola corretamente, o objetivo é acertar aquele outro canhão. E aí você pega e fala assim, bom, então eu preciso acertar o ângulo, mas ele já te deu o ângulo. Ele já falou que esse ângulo aqui vale 53 graus, porque ele sabe que vai tangenciar. Você só precisa agora acertar o canhão. Então, eu entendi o que está explicando. Bom, vai ser atirado um tiro daqui e vai acertar o canhão aqui. Legal, entendi isso? Show. Agora, existe alguma informação implícita aqui que talvez seja necessária? Bom, ele me falou para desconsiderar força dissipativa. Então, as forças se mantêm constantes, as energias se mantêm constantes ali no momento. Ele me deu todos os valores que eu preciso. Então, a parte de compreensão está certa.
Agora a parte de planejamento. O que eu sei de exercícios desse tipo? Bom, esse tipo de exercício é chamado de lançamento oblíquo. Beleza, lançamento oblíquo. E o que eu sei de lançamento oblíquo? Bom, eles são divididos em dois pontos, num eixo Y e num eixo X. No eixo Y, eu tenho um movimento uniformemente variado, ou seja, tem aceleração. É como se a bolinha estivesse saindo, o tiro estivesse saindo daqui do canhão, subisse e voltasse a cair. É isso que é o nosso lançamento no eixo Y. E no nosso lançamento no eixo X, eu tenho um movimento uniforme, onde a velocidade é constante, não tem aceleração. Tá vendo? Olha só, eu já fiz a compreensão, agora estou fazendo o planejamento. Beleza, quais são as fórmulas que eu conheço? Bom, as duas estão relacionadas àquela parte da cinemática, onde eu posso pegar ali no meu lançamento uniformemente variado, no meu movimento uniformemente variado, eu uso o nosso sorvetão. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais meio de AT ao quadrado. Isso aqui eu já sei? Beleza. E no nosso eixo horizontal, no eixo X, não tem aceleração, então é o sorvete S é igual a S0 mais V0 vezes T. O único cuidado que eu tenho que ter é que, na verdade, aqui eu estou falando de um eixo Y, ou seja, um deslocamento na vertical. Enquanto aqui também é um espaço na vertical. A velocidade também é uma velocidade vertical. A aceleração é a mesma. Já aqui é o meu espaço no eixo horizontal, o meu espaço no eixo horizontal e a minha velocidade na horizontal. Viu? Planejei tudo. Bom, eu sei que eu vou ter que trabalhar com isso, então eu vou ter que ter uma questão de decomposição de vetores aí também. Isso vai ser bem importante para mim. Então, eu vou diminuir um pouco aqui, aí eu tenho que lembrar que quando eu tenho, deixa eu pegar aqui, uma outra caneta, beleza? Eu tenho um vetorzinho aqui, o meu eixo X, o meu eixo Y. Se eu tenho uma velocidade aqui, ó, uma velocidade inicial, formando o ângulo θ aqui, se eu quero descobrir essa componente horizontal aqui e a componente vertical aqui, eu preciso decompor esse vetor. Eu já fiz uma aula sobre isso, mas eu vou mostrar rapidinho que se eu quero descobrir esse meu v de x aqui, ou o meu v de y, eu pego o v de x, ele está coladinho com o ângulo. Então, é o v0 vezes o cosseno do ângulo, porque está coladinho. Esse vai ser o meu Vx. Já o meu Vy, ele está afastado do ângulo, então é V0 vezes seno de θ igual a Vy. Eu vou precisar usar essas duas velocidades para conseguir resolver o meu exercício. Então, eu tenho isso. E aí, tudo o que eu preciso fazer agora é achar o tempo, porque olha só, eu nem preciso voltar muito lá para aquele desenho. Está acontecendo a seguinte situação. Primeiro, eu tenho o meu movimento uniforme, onde eu falei para vocês que a velocidade é constante. Se a minha velocidade é constante, eu tenho o quê? Que o meu S em x vai ser igual ao meu S0 em x mais a velocidade em x vezes o meu tempo. Eu vou considerar que o meu espaço inicial vale zero, então eu tenho que o meu S de x é igual a V0 cosseno de θ vezes o meu tempo. Se eu quero encontrar o tempo, por que eu preciso encontrar o tempo? Porque você tem que lembrar que o tempo é o mesmo, tanto na vertical quanto na horizontal. A bolinha vai chegar junta lá. Se a gente fosse dividir aqui, ó, o meu movimento, se eu fosse dividir esse movimento aqui, ó, é como se a bolinha estivesse subindo e descendo, e essa daqui estivesse indo para lá e voltando. Só que elas fazem isso ao mesmo tempo. Então, o tempo é igual para as duas. Então, eu posso simplesmente chegar aqui embaixo e isolar esse tempo. O meu tempo,
Então vai ser meu S em x dividido pela velocidade inicial vezes o cosseno de θ. Ah, então já posso jogar os valores, né? Pode, mas vamos deixar isso aqui paradinho. Por quê? Aqui a gente já está na parte da execução. Vamos tentar minimizar as contas que a gente faz. Vamos tentar deixar tudo em letra. E depois a gente só joga e sai simplificando o máximo de coisa possível. Beleza? E na minha segunda situação? Bom, na minha segunda situação eu sei que é um movimento uniformemente variado, onde eu tenho uma aceleração. E essa aceleração é a da gravidade. Então, eu sei que o meu S em y é igual ao meu S em 0 de y, mais a velocidade inicial em y, vezes o tempo, menos, ou mais, né, meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Só que aqui tem algumas coisas. Eu sei que eu vou considerar que o meu espaço inicial ali está em 0. O meu S em y, ele me deu. A minha velocidade inicial y nada mais é do que o meu V0 vezes seno de θ, como a gente tinha achado ali atrás, lembra? Vezes o meu tempo, menos, por que menos? Bom, porque a tentativa é jogar a bola para cima, a gravidade aponta para baixo, então ela está dificultando o meu movimento, então eu vou usar como se ela, o referencial sendo para baixo, mas você pode escolher esse referencial, meio de g sobre t ao quadrado. Bom, daqui eu já posso agora jogar o meu t em todos os lugares que tem t aqui dentro, antes de sair colocando os números. Então essa daqui é a minha fórmula 2. Agora eu vou juntar 1 e 2. Ah, legal, professor. Então como é que vai ficar? Bom, vai ficar assim, ó. S de y vai ser igual a V0 seno de θ vezes o meu tempo, não é? S em x dividido por V0 cosseno de θ menos meio. A minha gravidade vale 10 vezes S de x V0 cosseno de θ. Tudo isso elevado ao quadrado. Ah, entendi, professor. Agora olha que beleza, ó. A beleza de você ir simplificando as coisas. Ó, eu tenho V0 aqui em cima, então eu posso cortar com esse V0 aqui. Por enquanto só deu isso para fazer, né? Agora vamos substituir os valores? Eu vou colocar aqui os valores mais... Tá? O meu S em Y, ele deu lá em cima que vale 35. Seno dividido por cosseno é a mesma coisa que tangente de θ. Vou deixar esse tangente aqui por enquanto, que fica mais fácil. O S de x, ele me deu, que valia 120. Menos 10 dividido por 2 vale 5. E aqui fica, S de x é 120. 120 vezes 120, por quê? 120 ao quadrado, não é? Dividido por V0 elevado ao quadrado, cosseno de θ elevado ao quadrado. Beleza? Aí olha só, ele me deu que seno de θ vale 0,8, tá? Cosseno de θ, ele me deu que vale 0,6. É isso, vamos só conferir para ver se está correto, Isso, cosseno vale 0,6 e o seno vale 0,8. Então, a tangente vai ficar o quê? 35 igual. Tangente é o quê? Vai dar 0,8 sobre 0,6, ou 8 sextos, vezes 120, menos 5 vezes 120 dividido por V0, que eu quero descobrir ao quadrado, vezes o meu cosseno, não é 0,6 ou 6 sobre 10? Então, eu vou colocar, vai ficar 36 sobre 100. Porque está ao quadrado ali. Beleza, entendi. Olha só agora, ó. Eu posso cortar o meu 6 dividir por 120 aqui, vai ficar 20. Logo, vamos voltando aqui. Percebe que é uma questão longa, mas não é algo tão difícil de fazer. 35 igual.
8 vezes 20 é 160. Menos 5 vezes 120 vezes 120 dividido por V0 ao quadrado vezes 36. O 100 que estava dividindo, ele passa para cá multiplicando. Que é divisão de fração, certo? Agora eu posso simplificar, por exemplo, aqui por 6, aqui por 6. Se eu dividir 36 por 6, dá 6. Se eu dividir 120 por 6, dá 20. Olha, eu tenho um outro 6 aqui, então eu posso dividir ele por 6 de novo, vai ficar 1. E aqui vai ficar 20. Olha só, então eu agora, descendo mais um pouquinho aqui, tenho que 35 igual a 160 menos 5 vezes 20 vezes 20 vezes 100 dividido por V0 ao quadrado. Eu posso passar agora, ó, tudo isso daqui para o meu outro lado da igualdade. E esse 35 para cá, para o outro lado também. Vai ficar assim, ó. 5 vezes 20 vezes 20 vezes 100 dividido por V0 ao quadrado igual 160 menos 35 vai dar 125. Olha que legal, agora eu já consigo simplificar. Aqui por 5 dá 1, 25. Agora, eu posso dividir 25 aqui por 25, certo? Vai me dar 1. E dividir 100 por 25, isso vai me dar 4. Olha só que legal. Agora eu tenho o quê? 20 vezes 20 vezes 4 igual a V0 ao quadrado. Tiro a raiz dos dois lados, aí vocês vão perceber que ó, V0 é igual a raiz quadrada de 20 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Posso tirar os 2 da minha raiz, isso vai me dar aqui velocidade inicial. Vai ser o meu 20 vezes o meu 2, que é 40 metros por segundo. Beleza, terminei a execução. Agora cabe eu olhar na minha revisão. Por quê? 40 metros por segundo, eu achei uma velocidade. Condiz com o que o exercício está pedindo? Bom, o exercício está pedindo o módulo de V0. Bom, e eu ainda tenho a resposta. Percebem? Se torna algo um pouco mais simples. Ah, professor, não foi tão simples. Eu não achei fácil. Beleza? Não estou falando que é fácil. Eu estou falando que simplifica a forma de você pensar. Enquanto você vai fazendo isso de forma sistemática no seu estudo, você vai aprimorando essa habilidade. Eu não penso que você tenha que fazer todos esses passos que eu fiz aqui, demonstrando, na hora da sua prova. Mas à medida que você vai fazendo isso constantemente no seu estudo, na hora da prova você está treinando muita coisa. Você está memorizando fórmula, você está memorizando formas de resolução, você está memorizando teorias em conjunto ali. Então, cara, é a melhor forma que você pode estudar para a sua aprovação, pensando no seu Enem, pensando no seu vestibular. A melhor forma que você pode fazer é resolvendo questões. E resolver questões, você se resolve desse jeito para tornar algo bem tranquilo, bem perene o seu estudo de forma mais sistemática. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e manda para aquele seu amigo que precisa dessa ajuda. E agora você deve estar vendo em algum desses lados aqui um vídeo que eu fiz especialmente para você, pensando na forma que você deve resolver os vetores para a sua prova do Enem. Somente para física, beleza? A gente se vê por aí. Aquele abraço!